O Papa João Paulo II, na exortação apostólica Vita Consecrata, diz aos religiosos, e certamente vale também para nós, que nós temos uma grande história a contar e a narrar, mas também a construir. Se nós olharmos a nossa história, a história do Instituto, certamente uma bela história de mais de 3 séculos de caminhada dos irmãos e de outros laçalistas. Nesse período, houve muita criatividade, enfrentamos muitos desafios, mas o Instituto hoje continua certamente vivo, com muito dinamismo e nos permite olhar para frente com muita esperança. Se olharmos para frente, certamente a história do Instituto nos pode iluminar, nos pode dar muitas chaves para ler, não somente o que aconteceu no passado, mas também aquilo que nós temos que enfrentar hoje e as decisões importantes que temos que enfrentar e que temos que enfrentar daqui para frente. Por isso acredito que a história do Instituto é muito importante para as novas gerações, noviços, leigos, para realmente a gente puder continuar a ser uma presença de fidelidade criativa ao nosso carisma num contexto de igreja, de sociedade e de educação que enfrentamos hoje. Hablar de San Juan Bautista de La Salle implica un recorrido largo por toda la historia. Por ello es importante entenderlo poco a poco. Primero que todo, su nacimiento. Hacia el año 1651, Juan Bautista coincide con el reinado del gran Luis XIV, el gran Rey Sol. Un periodo lleno de guerras, un periodo en el cual la Francia, liderada por Luis XIV, quiere imponerse política y económicamente a sus vecinos, quiere engrandecerse y también se ve impregnado de la revocatoria del Edicto de Nantes, un momento donde solo la religión católica es permitida en el contexto francés. Es así que Juan Bautista de La Salle, inmerso en un periodo de renovación teológica, espiritual y pastoral, a su vez impregnada o motivada por la escuela francesa de espiritualidad, en su momento se ve impresionado por la realidad de 2 grupos sociales de la época, los hijos de los pobres y los hijos de los artesanos. Así, con una serie de acontecimientos sucesivos, Juan Bautista decide reunir consigo a hermanos, a hombres, en un proyecto muy atrayente. El instituto naciente por la reunión, la congregación de hombres de la antigua Francia en torno a Jesucristo, siguiendo el modelo que estaría desarrollando San Juan Bautista de La Salle, se congregan, se reúnen para pensar en un modelo, en un proyecto educativo para una mejor calidad de los niños y respondiendo a las necesidades de ellos. La Salle, de una familia, de momento, jerárquicamente con posibilidades políticas y económicas, reúne en torno a unos hermanos con los cuales desarrollaría el proyecto lasallista, que abriría las puertas para el instituto naciente. Es así que los hermanos continúan su caminada. Más adelante se verían inmersos en algunos tropiezos de la época, por lo que deciden juntarse y consolidar su experiencia de fe. Tanto así que los hermanos se consagran enteramente a Dios con un modelo particular, el modelo de la Santísima Trinidad, que sea esta figura de unión del Dios, que nos consagremos todos y que nos siga impulsando a ser hermanos hoy. La Salle muere en el año 1719 y los hermanos se preocuparon para poder recolectar todas las historias, todas las documentaciones para poder hacer la memoria de él. El hermano Bartolomé empezó este proyecto, pero también falleció al año siguiente, en el año 1720. El hermano Timote asumió como superior general de los hermanos y siguió con este proyecto, y el hermano Timote entonces le confió este proyecto al hermano Bernard. Él empezó a elaborar de a poquito el proyecto, pero él también dejó
Pues bueno, entonces después los hermanos encomendó este proyecto a un canónigo que es el nombre Blaine. Él estaría terminando la biografía de la inscripción y esto se estaría publicando entre el año 1733, que sería la biografía oficial de Blaine, con referente al fundador. Entonces, con esto lo que se buscaba, que los hermanos estaban muy interesados para que las otras generaciones pudieran conocer lo que fue la vida histórica del fundador dentro del instituto. Además de la biografía del fundador, los hermanos empezaron a editar las obras escritas por el fundador para que nosotros pudiéramos conocer ahora. ¿Desde cuándo podemos hablar de un proceso de institucionalización? Después de la muerte del fundador en 1719 y de la muerte del hermano Bartolomé como primer superior en 1720, estaría frente a la naciente obra de los hermanos, el hermano Timoteo. Este hermano será considerado el segundo fundador del instituto y el que iniciaría el proceso para el reconocimiento institucional del mismo. La concretización de esta búsqueda de institucionalización de la naciente obra de los hermanos se realizaría en primer lugar con las letras patentes en 1724, con el que se conseguiría el reconocimiento frente al Parlamento francés, pero los hermanos estarían en búsqueda de la bula de aprobación para tener un reconocimiento eclesial jurídico. Este reconocimiento y la obtención de la bula se logrará tras la perseverancia de los hermanos en dicho proceso, después de la muerte del duque de Orleans, quien se esmeraría por ser un obstáculo para este fin. Vamos a hablar de la situación de los hermanos en la época del siglo XVIII, época de la Ilustración. Ya sabemos que la Ilustración es un movimiento de idea filosófica de esa época. Los hermanos no se enfocaba en latín, por eso los filósofos le decían a los hermanos que eran ignorantes en esa época. A pesar de todo, los hermanos siguen manteniendo esa identidad de enseñar. Nos encontramos en Francia en el siglo XVIII. Este será conocido como un periodo de ilustración que comprenderá dos etapas, una que es de 1680, que será la ilustración temprana, y luego la ilustración alta o alta ilustración, que era hasta 1780. Durante todo este periodo, el hermano Timoteo tratará de que se publiquen y llegará a conseguirlo las obras del fundador. Juan Bautista de La Salle se hará conocido y también se proclamará la bula de aprobación, la regla del instituto, como también las letras patentes. Será un momento de prosperidad porque el instituto crecerá en gran medida. Habrá conflictos, como en todos los tiempos, pero los hermanos sabrán sobrellevarlo. Más de 1000 hermanos presentes en el instituto, pero esto llegará hasta el año 1789, cuando estalla la Revolución Francesa. Este era nuestro instituto. Luego se da la represión en toda Francia de los religiosos. Es un momento sangriento. Después de esto, veremos que nuestra comunidad solo quedará ubicado en 2 países, uno que sería en Italia y el otro en Suiza. Solo se contará con 3 comunidades. Y el que vivió todo este proceso de la revolución es el hermano Agatón. Luego él es encarcelado y el hermano vicario asume su puesto para reorganizar de nuevo a los hermanos. Napoleón Bonaparte, que en ese entonces era el presidente, podemos decirlo así, junto a su tío, llaman a los hermanos y él es el que trae de vuelta a los hermanos a Francia, que inician esta reestructuración. Solo son 70 hermanos que iniciarán esta nueva labor durante el siglo XIX, en el año 1802, que vuelven a Francia, y desde entonces se dará este progreso en el instituto. Para hablar de la reconstrucción del instituto en 1802, tenemos que ver la antesala del instituto en la Francia de 1790. Para esa época, el instituto contaba con casi 1000 hermanos, que estaban repartidos en 116 comunidades y atendían a 123 obras. Después, en 1802, en la ciudad de León, se congregan
casi 70 hermanos. En 1795, el Papa Pío VI nombra como vicario general al hermano Flumens. En 1802, el hermano, junto con los hermanos, acuden al llamado del cardenal Flech para que retome la educación primaria o elemental. A su llegada a Francia, los hermanos se encuentran con una sociedad muy distinta, una sociedad de anticlericalismo, de anticristianización de la sociedad. Es en esa sociedad donde los hermanos les corresponde reconstruir de las cenizas sangrientas de la Revolución de 1789 el instituto. Es una nueva sociedad para los hermanos de las escuelas cristianas. Pasamos por un capítulo de 1811, de 1822, que abre las puertas para una revisión de la guía de las escuelas. Una guía de las escuelas que responda ya no solo a una educación elemental, sino a una educación de contenido, de asignaturas avanzadas, que responde también a la época en donde las personas están incentivadas e invitadas a buscar, a descubrir e também a inovar. O século XIX foi muito importante na vida e permanência do Instituto, porque foi um século que marcou a expansão do Instituto dos Irmãos La Salista para outros países e também para colônias francesas que existiam na época. O irmão Felipe ficou como superior geral desde 1838 a 1874. Foi um longo período de mandato dele e assim o Instituto, com a expansão, criou-se novas escolas nos outros países e também nas colônias. E, além disso, criou-se também escolas para adultos, para aprendizes. Isso decorrente de toda uma expansão da Revolução Industrial, que foi uma necessidade que os irmãos perceberam e buscaram sanar por meio criativo naquela época. Além disso, os irmãos também atuaram com os presos encarcerados, buscando levar educação para essas pessoas, para que quando elas voltassem para o meio social, pudessem de alguma forma contribuir positivamente na sociedade. É muito importante também ressaltar a pedagogia lassaliana que os irmãos utilizavam. Eles utilizavam do ensino simultâneo, porém outras pedagogias e teorias foram surgindo e os irmãos perceberam que ali haviam elementos positivos, então eles incorporaram também esses elementos dentro da pedagogia lassaliana. E assim eles tiveram mais êxito e as escolas continuaram a sua expansão nos outros países, nas colônias, logo também na França. Por fim, portanto, ampliou-se os irmãos assistentes devido a um capítulo que se fez para dar continuidade ao acompanhamento dos irmãos, todo o processo da regularidade e dessa forma o Instituto manteve a sua coerência, espiritualidade e missão. No século XIX, os irmãos passam por um grande crescimento nas suas escolas. Ou seja, a expansão da França começa a ir das escolas começam a ir para novos países. Essa grande expansão das escolas exige um grande número de irmãos. Então, os irmãos passaram a focar na formação dos irmãos de uma maneira muito rápida, sendo que aumentou o número de casas de formações, aumentou o noviciado, o número de irmãos no noviciado, e teve uma formação muito rápida porque as escolas exigiam novos irmãos e não tinham novos irmãos. Então começaram a formar os irmãos de uma forma muito rápida, focando apenas na questão da missão, né? De como os irmãos vão atuar na sala de aula, nas escolas, e deixando de lado um pouco a questão da teologia e da própria espiritualidade lassalista dos irmãos. Então isso ao longo prazo começa a ser um problema, porque os irmãos não acabam vivenciando de forma verdadeira a sua vocação, discernindo a sua vocação de irmão, e isso passa a ser um problema, porque
com as primeiras dificuldades, nos primeiros anos de atuação do irmão, ele acaba saindo, né? Porque perde um sentido, né? Não tem mais sentido aquela vivência na sala de aula, aquela vivência na escola, na direção, e o irmão acaba saindo. Então tem um grande aumento de número de irmãos, né? Porque a formação passa a ser mais rápida e ao mesmo tempo tem uma grande saída e acaba estagnando o número de irmãos com votos perpétuos. E essa estagnação chama a atenção dos irmãos, né, que estão ali na direção, né, assumindo um pouco essa formação. Aí eles começam a ter um olhar mais especial, né, porque esses irmãos estão saindo. E vão ver esse pequeno erro, né, na formação dos irmãos, né, que acaba deixando um pouco de lado a espiritualidade, e a espiritualidade se torna mais devocional, né, das celebrações, das festividades, e não tem um verdadeiro sentido, que é o discernimento da vocação do irmão. Por isso, esse grande número de irmãos, de forma rápida, vai ser um problema a longo prazo, porque os irmãos saiam da congregação, pedem para sair porque não tem de forma autêntica o seu discernimento vocacional. Os irmãos no século XIX, eles foram afetados pela decisão da Terceira República Francesa, que começou um processo de descristianização e laicização da educação da sociedade em geral. Por isso os irmãos, eles tiveram que abrir escolas livres, as escolas privadas, e nesse sentido tiveram também que se atualizar na questão da formação pessoal. E aí começaram também a formação permanente do Instituto, com programas, com métodos de estudo. Todavia os irmãos eram muito bem quistos na sociedade francesa, eram bem formados e por isso eram bem recebidos no contexto educacional francês. Nesse sentido, também foram convidados para expor as suas obras pedagógicas na exposição de Paris, receberam 58 prêmios nesta exposição e também em todo o mundo difundiram as suas obras pedagógicas e por isso foram reconhecidos também aqui na América Latina, onde desenvolveram no século seguinte um grande trabalho pedagógico. Falar do Instituto, rememorar todas as coisas que os irmãos e também nosso santo fundador passou. No ano de 1956 é um ano muito importante para o nosso instituto, onde, através do capítulo, nós adentramos em um novo processo de renovação. Aí há 3 aspectos importantes a ser analisados. O primeiro, a observação e renovação da regra. A regra ela passa então a ter uma nova visão a partir de novos preceitos. Ela adentra principalmente dentro de um espírito do Instituto e que se volta principalmente para as origens inicial do nosso fundador e também dos primeiros irmãos. Segundo, temos então uma proposta que visa a renovação do processo de estudos lassalianos, ou seja, uma fundamentação necessária para ver os traços e passos do nosso fundador e dos primeiros irmãos. E em terceiro lugar, temos então uma caminhada que se dá ao longo de longos anos, né, em um processo contínuo, que seria então uma revisão dos capítulos gerais, né, que iriam então e que vão, né, chegar até os dias atuais. Ou seja, os capítulos gerais têm uma grande importância porque eles se abrem a uma nova renovação, a um processo onde os irmãos tomam decisões que vai então proporcionar aos capitulares e também aos superiores que antecederam e que também estão a vir a tomar decisões necessárias e em conjunto. Ou seja, estamos abertos então a um instituto que se abre a se inovar, a ver a uma nova realidade e as necessidades que nós, irmãos, somos chamados, principalmente nos dias atuais. En el siglo XXI, la asociación se da con un proceso primero de adaptación y después, ¿no es cierto?, viene en los 60, 70 aproximadamente. En los 80, 90 se habla de una misión compartida
y en los 2000 ya hablamos de una misión educativa asociada junto con otras personas, ¿no es cierto? Que estas personas son importantes para nuestro desarrollo como instituto. En los primeros años de nuestro fundador se une con personas, con hermanos que hacen posible este gran sueño, que es un sueño de poder tener un servicio educativo para aquellas personas más necesitadas. Y en esto hay un anuncio profético en nuestro siglo XXI en poder relacionar y el poder decir nosotros hermanos y asociados, junto con educadores asociados, se da una misión compartida, y esta misión compartida se ve en todos los ámbitos, en una dimensión profética y en una dimensión espiritual también. Todo esto es lo que estamos invitados a vivir en este siglo XXI para compartir con todos nuestros educadores y educadoras de nuestro instituto. La dinámica de la Asociación para el Servicio Educativo de los Pobres y de los más carenciados en nuestra sociedad.